Bom, aqui o último capítulo do livro História da Liturgia, do Marcel Metzger. Bom, sobre esse período da Idade Média, a evolução que a liturgia teve na Idade Média, o Marcel Metzger é muito crítico. Então, aqui é o ponto de vista dele. Eu, até então, não li nenhum outro livro que tenha um contraponto, uma outra visão. Mas, de fato, ele tem uma visão muito crítica sobre a evolução que a liturgia teve em época medieval no Ocidente. Então, primeiro, o declínio do Ocidente. Em 452, Átila o Uno invadiu a Itália. Não chegou a invadir Roma porque o Papa Leão Magno se encontrou com ele fora da cidade, negociou e ele não invadiu Roma, mas devastou a Itália. 3 anos depois, 455, os vândalos invadiram a Itália. Vândalos que já tinham invadido o norte da África. Inclusive, em português, vândalo virou sinônimo daquele que faz vandalismo, né, que depreda as coisas. Vem desse povo aqui que não era nem mais nem menos selvagem do que os demais, né, os outros germânicos. Em 491, Teodorico estabelece um reino gótico. Depois, entre 510 e 555, o Império Bizantino iniciou a reconquista de partes dos antigos territórios ocidentais. Então, tem uma tentativa do Império Romano do Oriente de reconquistar a Itália, reconquistar Roma, reconquistar aquilo que estava na mão dos bárbaros, mas não funcionou. E 568, os lombardos invadem a Itália. E aqui fazem um reino. Em italiano o pessoal fala Longobardo. A continuação das desordens. Devido às invasões, os territórios do antigo Império Romano do Ocidente se fragmentaram em vários reinos, com líderes bárbaros no comando, como ostrogodos, visigodos, burgúndios, vândalos, alamanos, francos, entre outros. Então é aquilo que a gente conhece assim, en passant na escola, que do Império Romano do Ocidente surgem diversos reinos bárbaros. É nessa forma que nessa época que se multiplica os mosteiros. Lembrando que aqui no século VI é a época da vida de São Bento. Então a regra de São Bento vai ser usada por muitos dos mosteiros que surgem na Idade Média. Os monastérios, os mosteiros, desempenharam um papel muito importante na celebração da oração diária, chegando a liderá-la e até substituindo a comunidade local. Porque como era no período áureo da patrística, lá no século IV, seja no Oriente, seja no Ocidente, a liturgia é uma coisa da igreja inteira. Acontecia muitas vezes no Ocidente, nesse período, que a liturgia virou uma coisa dos monges. Os monges substituem a assembleia laica, até porque pela multiplicação das horas de oração que se tinha no mosteiro. Após a desintegração dos reinos merovingios, os sucessores de Charles Martel é o que expulsou uma incursão de islâmicos. Lembrando que depois de 568, veio o século VII, em que os islâmicos tomaram todo o norte da África, tomaram boa parte daquilo que era o Império Romano do Oriente, tomaram quase Portugal e Espanha inteiros e chegaram até na França. Então foi um período realmente de muita guerra, muita peste. Nesse século VI aqui houve diversas ondas de pestes que dizimaram a população. As pessoas da cidade com dificuldade de encontrar alimento, já que o comércio, no meio dessa confusão toda, foi muito reduzido. As estradas ficaram sem manutenção, porque não tinha mais o Império Romano para dar manutenção. Então as pessoas saíram das cidades e foram para o campo. Houve uma ruralização muito grande. Aquilo que sobrou da cultura antiga foi conservada pela Igreja Católica nos mosteiros, porque os bárbaros não tinham tanto interesse assim em conservar essas, por assim dizer, conquistas culturais. Tanto que
mesmo quando os bárbaros vão fazer a sua legislação, eles não fazem na língua deles. Eles fazem em latim, que era a língua de quem ainda se importava com cultura. Até que vem, então, o grande Carlos Magno. Reorganizou o território sobre a sua dominação. E ele tomou para si o trabalho, a função de proteger o Papa em Roma. Por isso se diz que o imperador do Ocidente, Carlos Magno, se tornou protetor da Igreja no Ocidente. Isso era algo importante para a identidade do seu império. Lá no Vaticano, na Praça de São Pedro, né? Do lado de fora tem aqueles arcos que foram idealizados pelo arquiteto Bernini. Aqueles arcos, um representa Constantino e o outro representa Carlos Magno. Podemos dizer assim, o poder civil que fica fora da igreja e que protege o povo cristão. Esse é o simbolismo lá da Praça de São Pedro. Os novos senhores do Ocidente tinham à vista um modelo muito concreto, o Império Bizantino, que era um império cristão. Então, o Império de Carlos Magno. Uma coisa importante, a conversão dos povos bárbaros era decidida pelos seus líderes. É o contrário do que aconteceu na época romana. Na época romana, primeiro você foi convertendo devagar o povo. Depois de 200 anos de evangelização, é que o primeiro imperador se converteu. No caso dos bárbaros, muitas vezes aconteceu o contrário. Primeiro você convertia o chefe, e aí com o chefe vinha todo o povo. Foi o que aconteceu com os francos. Se converteu o rei Clovis e junto com ele todos os francos. A estrita separação institucional entre clérigos e leigos não pode ser projetada de forma abusiva na antiguidade. Ela provém da igreja carolíngia, ou seja, da igreja desse período de Carlos Magno. Isso explica, pelo menos em parte, como ela é característica da igreja católica, já que a igreja bizantina não a reconhece nos mesmos termos. Então, o que o Marcel Metzger diz nessa época de Carlos Magno, a distância entre clérigos e leigos aumentou. Que a separação, seja da maneira de viver, seja da autocompreensão de um e outro, aumentou. A hierarquização mais intensa, não é que não havia hierarquia, mas a hierarquização intensa, a diferença grande, acentuada e que era reforçada pela cultura, vem aí desse período de Carlos Magno. Todas as instituições litúrgicas foram colocadas em prática para ajudar na unificação do Império Carolíngio. E veja, era parte da identidade do império, do imperador. Por que ele era imperador? Porque era dever dele defender a igreja. Era dever dele defender o Papa. Então isso fazia parte, digamos assim, da autocompreensão do Império Carolíngio. Até aquele momento as igrejas seguiam tradições de suas províncias ou de suas metrópoles. No entanto, já naquela época circulavam livros litúrgicos nas dioceses e nas abadias, pelo menos a partir do século VIII. Então, o que o Metzger diz aqui é que a liturgia, de certa forma, ainda era descentralizada. Cada local tinha sua tradição litúrgica, que era semelhante, né, já que havia influência das igrejas maiores nas igrejas vizinhas, mas em grande parte ainda era descentralizado. Esse trecho aqui é ele que escreveu. Como eu disse, ele é muito crítico desse período. Ele diz: à imagem do judaísmo, o cristianismo se deu uma classe sacerdotal, indispensáveis intermediários entre os fiéis e Deus. Os bispos e os padres são muito mais do que chefes da oração. Eles batizam e consagram sozinhos o pão e o vinho do sacrifício em edifícios definidos e abençoados apenas por eles. A germanização da liturgia. Então, a liturgia que chegou depois no Concílio de Trento, o Missal de São Pio V, e aquilo que chegou até nós hoje, não a missa nova, a missa antiga, que chegou a nós até hoje, tem uma forte influência germânica.
desse período aqui de Carlos Magno. Carlos Magno pediu ao Papa Adriano o início de um sacramentário puramente romano. Então o Papa Adriano pegou aquilo que em Roma se tinha de ritos escritos e mandou lá para Carlos Magno. Carlos Magno, então, mandou completar aqueles ritos, porque não estava completo, inclusive os ritos que foram enviados tinham as missas estacionais, que eram as missas que eram celebradas em cada grande igreja de Roma. Então o sujeito lá no meio da Alemanha, ou então lá no norte da França, ou então lá na Bélgica, e tem um livro lá. Hoje a missa é na Basílica de Latrão, só que a Basílica de Latrão estava a 1.000 quilômetros de distância. Mas ele então completou esses ritos e mandou difundir. Ou seja, mandou copiar os livros e mandar por toda parte, porque ele via que era importante para unificar o seu império a unificação da liturgia. Então, por isso que ele pegou a liturgia de Roma, que ele considerava a mais pura. A partir dos séculos X e XI, começou-se a agrupar os elementos dos diferentes ministérios em livros completos. Aqui que surge o famoso missal, organizados para as celebrações. No missal do altar foram reunidas as leituras, os textos dos cantos e as orações da missa, em um livro só, que até então eram vários. Neste movimento unificador, os livros litúrgicos romanos, que inicialmente eram coleções práticas, tornaram-se livros normativos, cujas prescrições deveriam ser seguidas fielmente. A liturgia se tornou um culto codificado e a pastoral deixou de ser a sua principal inspiração. Aqui uma crítica do Metzger. O que ele está dizendo? Que antes a liturgia tinha ali sua tradição, principalmente oral, e ela respondia àquilo que aparecia pastoralmente. Mas a partir do momento em que você colocou num livro, transformou aquele livro na norma que todo mundo tinha que seguir e difundiu por toda a Europa, então você vai seguir o que está escrito ali e não se deixar inspirar pela pastoral, ou seja, pelas necessidades da comunidade que está diante de você. O Marcel Metzger considera que essa unificação e essa codificação da liturgia impediu o desenvolvimento orgânico da liturgia no Ocidente. Após a adoção dos livros romanos, as igrejas do Império Carolíngio amalgamaram certas tradições locais com aquelas derivadas de Roma. Isso gerou rituais híbridos, romanos-francos, como os das ordenações, cujo cerimonial manteve ritos de origem galicana. Galicana porque é território da Gália, né? Monições introdutórias, ritos de investidura, apresentação dos instrumentos correspondentes a cada ministério. Então, aquilo na ordenação se entrega o cálice, se reza, etc. e tal, parece vir desse período. Esses mesmos rituais foram mais tarde adotados pela Igreja da cidade de Roma durante a Reforma Gregoriana dos séculos de Gregório VII, ano 1071 a 1085, sob a influência dos papas de origem germânica. Assim o círculo se fechou. Os livros litúrgicos originados em Roma e portadores dos usos próprios da cidade retornaram a Roma trazendo rituais híbridos compilados nas igrejas francas. Então podemos dizer que a liturgia romana foi lá para a Alemanha, para o norte da França, para a Holanda, para aqueles países lá do Império de Carlos Magno, e quando voltaram para Roma, na época de Gregório VII, voltaram modificados, germanizados. Somente os ministérios instituídos para o serviço da participação do povo perderam sua utilidade, com o ministério litúrgico sendo reduzido ao sacerdócio dos padres. Então tinha uma série de ministérios que eram importantes, os hostiários, os leitores, os acólitos, que eram para o serviço do povo na liturgia, ou seja, que não eram, como posso explicar, que tinha alguma função prática. E essa função prática estava relacionada com a Assembleia. Deixou de existir. Até porque boa parte das liturgias se dava dentro de mosteiros,
ou se dava principalmente com a presença de clérigos. Esses graus, como o leitorato, o acolitato, subdiaconato ou diaconato, foram transformados em ordens ou instituições formais sem ação concreta no serviço da Assembleia. Então, por exemplo, o leitorato e o acolitato se tornaram graus que você tinha que percorrer para chegar a ser sacerdote. O diaconato, o subdiaconato. Então, esses ministérios que eram práticos na antiguidade, na Idade Média, se tornaram apenas etapas para quem fosse ser sacerdote, sem nenhuma função prática. Responsabilidade das celebrações diárias. Clérigos e monges garantiam as celebrações diárias com até 8 ofícios por dia, que tinha missa, tinha laudes, matinas, hora terça, hora sexta, hora nona, vésperas completas. Auxiliados pelos leigos, formando uma profissão litúrgica. Então ele cita até uma frase que se usava na Idade Média, que é dos 3 estados, né? Tinham aqueles que combatem, aqueles que trabalham e aqueles que oram. Então, é como se você pegasse a liturgia e transformasse numa coisa especializada. Quem é que participa da liturgia? O monge, o sacerdote, o bispo. O povão trabalha na terra e os nobres trabalham na guerra. No século XIII foi permitida a recitação privada do ofício para clérigos impossibilitados de participar do ofício coral. Porque, por exemplo, o padre que trabalhava na cidade, como é que ele vai voltar lá na igreja 8 vezes por dia para poder rezar junto com os outros padres o ofício? Fica difícil. Então você cria um livro pequeno, simplifica o rito monástico e entrega na mão do padre. Falou, você vai lá, você vai rezar sozinho. É o famoso breviário que temos até hoje. Embora depois do Concílio Vaticano II, o breviário foi reformado e foi mais simplificado ainda. Então, o rito moderno reza menos salmos do que aquele medieval. Na Idade Média se rezava os 150 salmos toda semana. Então, você tinha 150 salmos em 7 dias. Atualmente, no Rito Novo, você reza os 150 salmos em um mês. Então, houve uma redução. Missas privadas. Isso aqui, o Marcel Metzger é extremamente crítico. Por isso que os liturgistas... Aí que eu fui entender por que os liturgistas ficam tão incomodados com missa privada. E para eles, assim, é a decadência da liturgia é a missa privada. Então ele afirma, do século XI em diante, generalizou-se uma prática que teria importantes repercussões na compreensão da liturgia e nas questões teológicas, ou seja, a celebração da missa privada, feita apenas pelo sacerdote, sem a presença do povo. Não se tratava de uma modificação dos ritos da missa, mas de sua aplicação a uma prática pouco conforme ao espírito da liturgia. A Eucaristia, auge centro da vida da igreja, vinha sendo celebrada sem uma comunidade eclesial visível. Então, como é que você celebra a missa privada? Você pega o missal de celebrar a missa pública e o padre mesmo fala, o padre mesmo responde. Então, você diz lá, o Senhor esteja convosco. Convosco quem? Está só o padre rezando. Aí o padre responde, ele está no meio de nós. No caso, né? E com teu espírito. Que ele está no meio de nós, a tradução brasileira. A generalização da missa privada parece estar ligada, por um lado, ao sucesso da penitência tarifada. Então, muitas vezes o sujeito recebia uma penitência. Você vai peregrinar até o santuário lá de São Tiago de Compostela. Aí ele ia pedir a comutação da penitência. Falou, eu quero fazer uma comutação aqui. Aí o padre, tá bom, então você manda celebrar 10 missas. Então ele ia lá no mosteiro, ou ele ia lá no padre da paróquia, e dizia, falou, olha, tá aqui, toma essa doação aqui para a igreja, eu quero encomendar 10 missas. Então o padre tinha essa obrigação de celebrar 10 missas. Como que se chamava essa doação que se dava ao padre encomendando missas? Espórtula. De fato, o sistema das comutações penitenciais permitia substituir os dias de jejum pela celebração de missas. Por outro lado, estava relacionada à preocupação com o sufrágio dos falecidos para a sua salvação eterna. Então acontecia, por exemplo, um conde muito rico estava nas últimas.
Então ele deixava lá, né, como herança, falou: eu deixo tantas moedas de ouro para o monastério tal. E eles têm a obrigação de rezar 100 missas pela minha alma. Aí chega lá, tem 50 monges, como é que faz? Junta todo mundo e celebra por 100 dias só por aquela pessoa? Não, cada um vai para o seu altar e cada um celebra uma missa. Consequências pastorais das missas privadas. Ao solicitar missas privadas para sua penitência ou pelos falecidos, o doador, que permanecia ausente, considerava o sacerdote como seu delegado. Nesse contexto, o sacerdote agia em nome dos fiéis e não mais com eles. Então não é que a pessoa que mandava celebrar uma missa, ela estava presente na missa. Ela mandava celebrar e pronto. Então o padre era uma espécie de despachante, né, por assim dizer. Ele tem que resolver a parte lá com Deus. É um mediador, uma mentalidade um pouco que podia, não digo que todos os fiéis tinham essa mentalidade, mas que podia ser um pouco utilitarista, que via a missa como uma, por assim dizer, como se fosse uma taxa, né, do Detran. Falava, tem que pagar isso aqui, então toma lá. Boto na mão do despachante e ele resolve para mim. Nesse contexto, o sacerdote agia em nome dos fiéis e não mais com eles, uma vez que estavam ausentes e lhe haviam dado a delegação por meio de uma oferta. A prática das missas privadas causou alguns excessos, como sua disseminação exagerada. Realizavam-se 1000 missas por um falecido. Então você imagina, o sujeito lá deixou, deixa um terreno aqui para o mosteiro, mas tem que rezar 1000 missas. Se você rezar uma por dia, são 3 anos rezando para uma pessoa só. E as outras? Então, você tinha lá 50 monges, está dividido aqui 1000 missas por 50, cada um vai rezar tanto e ficava lá por um tempão rezando só por aquele sujeito. Foi necessário proibir que sacerdotes celebrassem mais de 30 missas. O atual Código de Direito Canônico pede que não sejam celebrados mais de 3. Naquela época, colocou um limite de 30. Imagina, o sujeito começava a missa, celebrava, né, sapecado, correndo ali, chegava no fim, começava outra para dar conta lá de terminar a tarefa. Então veja que a liturgia em muitos lugares, por causa dessa mentalidade, se tornou uma coisa burocrática. É uma burocracia que eu tenho que cumprir. Para atender à forte demanda, os sacerdotes recorriam às chamadas missas bifaciadas, trifaciadas ou quadrifaciadas, ou seja, uma missa dupla, tripla ou quádrupla. A primeira parte da missa era repetida até o prefácio 2, 3 ou 4 vezes, então o cânone da missa era recitado apenas uma vez. Então você ia até ali no prefácio. Terminou o prefácio? Começa de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai. Chegou no prefácio? Começa de novo. Faz isso 4 vezes. Depois você reza uma vez a oração eucarística. Quando você chegar no fim da missa, valeu 4 missas. Então veja como é uma mentalidade de Detran. É uma mentalidade burocrática. E isso, aí a gente entende por que os liturgistas ficam tão incomodados com a famosa missa privada. A liturgia era atribuída a 2 funções: render a Deus o culto devido e garantir a santificação dos cristãos. O clero prestava culto a Deus, o que podia ser feito sem o povo. Então foi uma terceirização, né? Tem que prestar culto a Deus. O que eu faço? Reúne todo o povo para prestar culto a Deus? Não. Você tem um mosteiro que tem essa função. São os especialistas da liturgia. E a garantia a santificação dos fiéis com ritos entre os quais estavam os sacramentos. Então, parece que o Marcel Metzger, ele deplora o fato dos sacramentos terem se tornado distantes da liturgia. Uma coisa é o sacramento, outra coisa é a liturgia do sacramento. O Concílio Lateranense, de 1215, Lateranense IV, impôs a confissão pelo menos uma vez por ano e a comunhão pelo menos na Páscoa, pois a grande massa dos cristãos não se aproximava da mesa eucarística. Então as pessoas não comungavam. Foi preciso a igreja fazer uma legislação dizendo assim:
pelo menos uma vez no ano. Historiadores recolheram testemunhos eloquentes sobre isso. Assim, na igreja de São Jorge de, eu não sei como é que pronuncia isso, Haguenau, talvez, né? Na Alsácia, houveram 2.300 comunhões dos fiéis em 1462 e 3.000 hóstias grandes. Ou seja, os padres comungaram mais vezes do que todos os fiéis somados durante um ano. A diminuição das comunhões gerou outras formas de participação na Eucaristia, especialmente a contemplação. Para satisfazer o desejo de ver a hóstia, surgiram várias práticas, mas não sem riscos, como testemunhado pelos debates teológicos da época sobre o momento da consagração. Então, o que o Metzger diz? O pessoal ia na igreja, mas não ia comungar. Então, para que eles iam na igreja? Para adorar, fazer adoração. Mas aí tinha um problema. Você tinha que saber exatamente quando era o momento em que acontecia a consagração, porque senão a pessoa estava praticando idolatria. Se você adora o pão antes que ele se torne Cristo, é uma idolatria. Então, primeiro, houveram intensos debates. Quando é que o pão pode ser adorado? Quando ele se torna Jesus? Chegou-se à conclusão, bom, é no momento da consagração. Então, era necessário sinalizar aos fiéis que, a partir daquele momento, se podia adorar. E aí que surgiu, por exemplo, a elevação. Você levava para que os fiéis vissem o sinal do pão e do vinho e pudessem adorar Jesus. O sininho, que era necessário que os fiéis fossem alertados. Falaram, daqui para frente, pode fazer adoração. O matrimônio e a unção dos enfermos, que eram celebrados em família, passaram a ser celebrados na igreja com a presença do sacerdote. No caso do matrimônio, seja por abuso, porque às vezes o comércio voltou a florescer nesse período aqui dos anos 1200, então às vezes o sujeito tinha mais de uma família, nem mais de uma cidade, mas também, como eram tempos muito violentos, os vikings, próximo ali do ano 900, invadiram diversos países, invadiram a França, invadiram a Inglaterra, então até os vikings se converterem, houve muita confusão, muita violência. Então acontecia também de mulheres serem tomadas à força. Então, para garantir que tinha o consentimento, também se exigia a presença do sacerdote. A partir da Idade Média, o culto divino tornou-se um conjunto de ritos que eram executados escrupulosamente, devido à preocupação com a validade e eficácia sacramental. Essa questão é muito uma mentalidade romana. O rito romano das religiões antigas, se tinha a ideia seguinte: o rito vale se ele for executado tanto nas suas palavras, tanto nos seus gestos, milimetricamente. Então, se na época do Império Romano, o sacerdote romano errava uma palavra, ele tinha que começar tudo de novo, senão não vale. Então, vejo que um pouco desse escrúpulo permaneceu na mentalidade dessa época. Inclusive, tem um padre idoso, não vou dizer o nome dele não, mas é falecido, né? Que ele era muito escrupuloso, e aí meu padrinho de ordenação diaconal, que era contemporâneo dele de seminário, disse assim que certa vez eles estavam rezando o breviário, aí estava lá no meio já, aí o outro padre disse assim: nós rezamos o Glória Patri. Aí esse meu padrinho disse: não me lembro. Então vamos começar tudo de novo. E aí é o tipo de mentalidade. Se não for exatamente executado, não serve. Como se Deus não fosse uma pessoa para quem você está conversando, a quem você está se dirigindo, mas fosse uma espécie de regulamento que você tem que cumprir. Então esse tipo de mentalidade existia e era forte na liturgia na Idade Média, segundo o Metzger. Momentos de piedade se expressaram principalmente à margem do culto oficial. Isso é outra coisa que os liturgistas, quando estudam esse período, assim, eles rasgam as vestes, como diz na Bíblia, lá, né, sentam no chão, em cima de saco de cinzas, criando o que foi chamado de devoções.
tão numerosas e diversas que nesse período da história da piedade ocidental, do medioevo até os dias atuais, é muito mais rica em devoções do que em liturgia. Isso aqui também é uma frase dele. Então, como a liturgia se tornou uma coisa específica, que tinha que ser exata, que era assunto dos sacerdotes, o que o povo fazia? O povo ia rezar o terço, ia fazer outras devoções. Tinha, principalmente na Idade Moderna, né? Quando já havia imprensa, tinha os livrinhos. Você comprava o livrinho e ia fazendo sua meditação enquanto o padre ia celebrando a missa. Então, esse tipo de... é como se tivesse duas atividades diferentes na mesma igreja. O padre está fazendo uma coisa, os fiéis estão fazendo outra. Que é diferente. Mal ou bem, o autor não fala da reforma litúrgica de 1969, da Missa Nova. Mas, verdade seja dita, tanto o padre quanto os fiéis estão fazendo a mesma coisa. O padre está fazendo e os fiéis estão participando. Se é uma participação de qualidade ou não, não entra no mérito. Mas pelo menos eles estão ali no mesmo evento, na mesma coisa. Na missa antiga podia acontecer esse descolamento. O sacerdote fazendo uma coisa e o povo fazendo devoções. Não me recordo aqui qual que é o livro onde eu li isso, mas especialmente na Semana Santa, aquilo que era as procissões, a devoção à Nossa Senhora das Dores, os sermões das 7 palavras, tinham muito mais concorrência dos fiéis, ia muito mais gente, e isso até hoje, né, do que a liturgia, que era longa, era complexa, e o povo ficava assim meio perdido. Nas paróquias e nas igrejas dos religiosos encarregados da pastoral, essas devoções ocuparam todo o campo da piedade pessoal, muitas vezes sobrepondo-se às práticas sacramentais. O aumento das missas privadas levou à instalação de altares secundários em capelas laterais e absídios. Os altares foram equipados com eretrotabule, os famosos retábulos, pintados destinados inicialmente a nutrir a piedade do celebrante com a representação dos mistérios de Cristo. Então tem diversos altares laterais, quem já foi numa igreja histórica já percebeu isso. Os debates teológicos sobre a Eucaristia favoreceram o desenvolvimento de objetos destinados à reserva eucarística. O autor ele não fala no livro, mas um colega meu que estuda sobre a liturgia oriental já me disse que o Santíssimo Sacramento nas igrejas ortodoxas no Oriente, ele é guardado num local embaixo do altar. E ele é destinado para que se leve aos doentes, né? Desde São Justino Mártir, lá no ano 150, que é assim, que a Eucaristia é levada aos doentes. Agora, como muitas vezes o fiel ia na igreja para fazer adoração, então se desenvolveu uma série de detalhes artísticos para se sinalizar lá o sacrário. Então, se a gente vai nas igrejas da Europa, nas grandes catedrais, tem locais realmente belíssimos. Isso foi desenvolvido nessa época aí da Idade Média. Após a Reforma Tridentina, o recipiente para a reserva eucarística foi instalado no altar maior, tabernáculo. Então, a ideia do tabernáculo, ou seja, o sacrário, em cima do altar, junto do altar, segundo Metzger, vem da reforma do Concílio de Trento. Em algumas catedrais, permaneceu a antiga tradição, que era colocar a reserva eucarística em uma capela lateral. Essa tradição, a reforma do pós-Concílio Vaticano II tentou retomar, o fato de se ter uma capela do Santíssimo. A partir da Idade Média, começou-se também a colocar estátuas nas igrejas do Ocidente. A arte da igreja, até ali para o ano 800, 900, era ícone e mosaico. Todas as igrejas mais antigas, a decoração delas era feita com ícones e mosaico. No Oriente Cristão, seja os ortodoxos que não estão em comunhão com a gente, seja os orientais que estão em comunhão com a gente, ícone e mosaico. As estátuas, ou seja, as imagens em 3D, surgiram nessa época, depois do Império de Carlos Magno.
O que tinha antigamente era escultura de baixo relevo. Eu não cheguei a colocar aqui um exemplo, né? Mas é aquela escultura que você vê a imagem, mas ela está chapada em uma parede, por assim dizer. Devido à divisão dos ofícios e devoções, que implicavam a justaposições de objetos para as celebrações, os espaços destinados à celebração multiplicaram-se dentro de uma mesma igreja: coro, capelas, altares laterais, etc. Diversos ofícios podiam ser celebrados ao mesmo tempo. Então, imagina, uma igreja que tem 10 altares. Então, você tinha a missa no altar principal, você tinha a missa nos altares laterais, você tinha outras orações no meio da igreja. Então, era, de certa forma, algo bem animado, né? De tédio, ninguém morria na igreja medieval. A concentração nesse tipo de igreja não era muito intensa. Isso aqui, frase do Metzger. As pessoas se levantavam, conversavam, os cães circulavam sem problemas, mais ou menos a igreja no Brasil hoje. Os movimentos reformadores buscaram, ao longo dos séculos, restaurar a tranquilidade e o silêncio nas igrejas. Penitência auricular, que a penitência só o penitente e o padre. Foi criada nos ambientes monásticos e registrada nos penitentiali, associada a manuais que determinavam penitências para diferentes pecados. Então você chegava lá no monge, aí você dizia: eu falei mal da minha sogra. Aí ele olhar lá no livro e falar: olha, falou mal da sogra, você tem que fazer uma peregrinação, ou então você tem que rezar tantas coisas, ou então você tem que mandar celebrar tantas missas, e assim por diante. Esse tipo de penitência tarifada foi divulgada pelos monges irlandeses e ingleses. Inclusive, isso está tendo catecismo, especialmente na Aquitânia e na Itália. Vantagens da penitência tarifada. Por que ela se tornou tão popular? Porque a penitência antiga era muito rigorosa. Às vezes demorava anos e anos e anos para a pessoa terminar de cumprir a penitência. E a penitência antiga era: primeiro você cumpre a penitência, depois você volta para receber a absolvição. Aqui já havia a reconciliação sem essas severas proibições. Era repetível, então a confissão frequente surge nessa época. A confissão na igreja antiga, até ali o século V, era uma vez na vida. Então muita gente, inclusive, deixava para se batizar depois de velho. De medo de: olha, eu me batizei, aí eu faço alguma coisa de errado, aí eu me confesso, depois se eu fizer de novo, acabou, não tem mais confissão. Então as pessoas deixavam para se batizar velhas muitas vezes por causa disso. Uma vez que a confissão passou a ser possível se repetir, então o batismo infantil não tinha motivo nenhum para esperar ficar adulto para poder chegar ao batismo. E era secreta, confissão auricular, só você e o padre. O penitente confessava os pecados, recebia a penitência de acordo com as tarifas dos livros penitenciais. A pena por pecados múltiplos era somada. Então, por exemplo, se ele foi lá e confessou, falou: olha, eu falei mal da minha sogra, eu perdi a paciência, eu estava tirando o leite da vaca, chutei a vaca, eu falei blasfêmia, eu fiz não sei o quê. Aí o padre olhava lá no livro, somava e te dava a penitência. Após cumprir as penas, o penitente retornava para pedir a absolvição. Então veja que, embora foi uma suavizada na disciplina da igreja, fica uma coisa burocrática também essa questão de ter os penitenciais. O peso das penas podia ser muito severo. Então, dependendo dos pecados que você fez, aquilo de ser somando, ia dar anos de jejum. Então surgiu o sistema da comutação. Então isso acontece até hoje. Às vezes o sujeito: eu prometi que eu vou levar uma vela lá em Aparecida. Aí o sujeito não tem como ir lá em Aparecida porque está doente. Aí você procura um padre e fala: padre, eu prometi isso aqui, não estou dando conta de cumprir. O padre comuta a pena. Então ele vai falar assim: olha, então ao invés de você levar lá em Aparecida, você leva numa igreja aqui perto,
Chega lá, você faz lá um momento de adoração, por exemplo, então você reza o terço, pronto, tá comutado. Então, a pena substituída por outra feita pelo penitente ou por terceiros. As indulgências passaram a ser oferecidas como a substituição de jejum por orações, esmola, missas, doações, peregrinações ou participação em cruzadas. Então, outra maneira de comutar era a indulgência, que já vinha na igreja desde a época dos mártires, desde lá do ano 250, em que os mártires ou os confessores deixavam por escrito: olha, eu ofereço o meu martírio, eu ofereço o meu sofrimento aqui, em comutação do sujeito que sacrificou aos ídolos, para que ele seja perdoado. Então, ao invés do sujeito ficar lá 10, 15 anos de penitência, o mártir oferece o martírio por ele, pronto, ele está livre. Então, vem daí. Mas se populariza nessa época da Idade Média exatamente por causa do sistema das comutações. Então, veja como a igreja na Idade Média, isso é extremamente romano, Roma é a terra do direito, das leis. Essa mentalidade jurídica teve uma profunda influência sobre a piedade medieval, sobre a liturgia medieval. Quando os estudos sobre a liturgia foram ficando mais frequentes, foi se descobrindo mais coisas da antiguidade, etc. e tal, os liturgistas, se dando conta disso, começou, no famoso movimento litúrgico, a ideia de uma reforma. O autor, ele para aí, ele não fala nada sobre a reforma litúrgica da época do Concílio Vaticano II, depois do concílio, aliás, mas entendendo um pouco daquilo que os liturgistas consideram uma decadência da liturgia antiga, a gente entende qual era a intenção, supõe-se, daqueles que reformaram a liturgia do nosso tempo.